Pode ser o pastor, pode ser o missionário Sim. Nils, Diácono John, os nossos ouvintes. Pastor, meu irmão. Deus abençoe a todos. Então, irmãos, falar sobre a morte que havia na panela, né? É falar sobre mais um milagre que Deus, ele sempre vai fazer, né? E diante aí, nós vamos ver no primeiro subtópico, que ele vai dizer sobre a escola dos profetas. E ele diz coisas que nos chamam a atenção. Que nós vamos ver primeiro que existia, eu vejo três escolas de profetas, né? Betel, Jericó e Gigal. Vamos ver que existia pessoas, homens ou pessoas aprendendo, né, sobre a palavra, aprendendo sobre a manifestação do poder de Deus, né? E o próprio texto, o próprio autor vai dizer que esses alunos eram encorajados, né, a buscar, a fazer, né, o melhor da compreensão da palavra de Deus. Era encorajado a pregar contra a idolatria, né, a pregar contra a apostasia, né? E qual a aplicação que eu quero fazer nisso aqui? É que nós precisamos hoje continuar ensinando aqueles que estão sobre, né, o nosso comando, aqueles que estão sendo liderados por nós, a ter esse encorajamento, né, de estudar a palavra de Deus, de buscar ver milagres acontecer. Esse é o foco em que nós vamos ver que os filhos dos profetas eles têm, né? Eles vão ver milagres acontecer. Eles vão ver que o mesmo Deus que estava com Elias também está com Eliseu. Por quê? Porque eles estão vendo os milagres que acontecia com Elias acontecer com Eliseu. Então eles são impactados ou são encorajados a buscar também, né, a viver uma vida de milagre. E é isso que nós temos que aplicar no nosso povo hoje. É isso que nós temos que aplicar na nossa classe, na nossa turma, na nossa família, né? Aonde nós estamos, o encorajamento de um relacionamento com o Senhor, de um relacionamento de ver milagres acontecer. O problema é que nós perdemos um pouco disso, né? Quando nós paramos para conversar com pessoas com todo respeito, mais antigas, né? Elas vão falar sobre os milagres de Jesus. Elas vão falar que via poder cair na igreja. Elas vão falar sobre batismo no Espírito Santo. Elas vão falar que pessoas eram arrebatadas na igreja em um culto em que havia 2, 3, 4 pessoas. Por quê? Porque elas vão contar, elas estão encorajando aos jovens, às mulheres, aos homens a buscar esse poder. Então nós vamos ver que é muito interessante, irmãos, muito interessante. Quando a escola dos profetas, né, quando traz a escola dos profetas, isso traz para nós. Nós somos professores, somos líderes e precisamos colocar, injertar, trazer a nossa turma, a nossa classe, esse encorajamento de buscar o Senhor, de aprender da palavra de Deus, de pregar contra a idolatria, que é muito importante. Quantas pessoas estão indo para o inferno porque as pessoas não pregam mais contra a idolatria. Idolatria que não é só imagem. Idolatria aqui tudo que tira o espaço de Deus, tudo que está roubando o espaço de Deus. Nós vamos ver pessoas hoje agarradas em muitas coisas que estão tirando o espaço de Deus. E é necessário que nós viemos ensinar aos nossos jovens, a quem está chegando, né, se preparar. Porque a própria Bíblia que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo mau. É o tempo em que o homem vai ser amante de si mesmo. Aonde o homem vai ter os seus próprios prazeres, os seus próprios deleites. E nós precisamos ensinar a nossa classe, a nossa turma, a pregar contra isso. A pregar contra a apostasia, a pregar contra a idolatria. É isso que o autor ele vem trazendo para nós, e eu vejo que nós precisamos encorajar o nosso povo, encorajar a igreja de Cristo a continuar vivendo pela fé, vivendo, pedindo os milagres, né, para que o Senhor ele possa, né, continuar manifestando o seu poder. No subtópico de número 2, a morte na panela, nós vamos ver aí falar sobre os filhos dos profetas. E nós vamos ver que Eliseu,
né, os filhos dos profetas estão em Gigal. Nós vamos ver que Eliseu, como líder dessa escola de profetas agora, ensinando a esses jovens, esses homens, né, ele vai dar uma ordem a essa escola, ou a esses filhos dos profetas, que era necessário que eles fossem preparar o alimento. Então a ordem vem da onde? A ordem vem de Eliseu. A ordem vem do seu líder, para que eles fizessem uma refeição, ou fizessem ali, como o autor vai dizer aqui, um ensopado, né? A ordem, ela parte de Eliseu, ela parte de quem está no comando. E eles, na obediência, né, vão lá preparar o alimento. Só que o autor diz que... vou ler aqui para nós entendermos melhor. No segundo ponto, provavelmente pela falta de conhecimento sobre plantas e diante da escassez de alimentos, o rapaz pegou junto com alguns legumes uma espécie de pepino silvestre que continha veneno. Olha como que é interessante que quem deu a ordem foi o profeta, foi o líder, Eliseu. E eles vão obedecer agora essa ordem. E eles vão preparar o alimento. Só que aconteceu de dar errado. Aconteceu de haver algo de errado. E é aqui que eu quero aplicar algo nessa lição que veio a mim. Nós, como líderes, vamos até pedir àqueles que estão nos ajudar a fazer alguma coisa, a dirigir algum trabalho, a fazer alguma oração, mas pode acontecer de algo dar errado. E se algo der errado, precisa de nós estarmos ali para ajudar. E não para matar. Porque nós vamos ver que o profeta Eliseu, ele vê que o negócio está errado, porque alguém vai gritar, ó, a morte na panela. E Eliseu vai dizer assim, ó, e Eliseu vai pedir a farinha. Eu não vejo Eliseu no texto nervoso, eu não vejo Eliseu se perguntando o que ia fazer, mas eu vejo Eliseu como líder muito calmo. E nós, como liderança, precisamos passar essa calma para quem está aprendendo. Porque quem está aprendendo vai errar. Quem está aprendendo, quem está chegando, também vai errar. E nós precisamos estar prontos a ajudar essas pessoas. Nós vamos ver que o texto vai dizer para nós, em 2 Reis, capítulo de número 2, capítulo de número 4, que era bem notório o texto dizer para nós que o que estava acontecendo é que eles vão pedir uma parra brava. Só que o veneno vem juntamente com essa parra. Eles queriam realmente preparar algo. Só que o veneno veio no meio. Eles não conheciam, o autor destaca que eles não conheciam desse alimento. Ela sai errada. Mas o profeta Eliseu estava ali para ajudar os filhos dos profetas a entender que nem tudo que possa começar errado, ele vai terminar errado. Se tiver pessoas maduras, pessoas que já têm o conhecimento, que têm o ensinamento, vai conseguir mostrar que ainda tem jeito de consertar. É isso que Eliseu está passando aos filhos dos profetas. Ó, calma, vocês podem ter errado, vocês podem ter falhado, mas ainda há um jeito de consertar. E Eliseu aplica apenas uma farinha na panela, ou no caldeirão, para mostrar a eles, ó, ainda tem como consertar. Nós estamos vendo pessoas que hoje são lideradas, são líderes, né? São líderes, né? Tem pessoas a liderar e muitas das vezes estão matando porque não estão sabendo ter a experiência de conversar, de mostrar que errou, mas tem como consertar. Querem julgar aquilo que a pessoa fez de errado. E eu não vejo tempo nenhum Eliseu fazer isso. Eu vejo Eliseu mostrar que existe ainda como recuperar. Existe ainda como fazer algo para que a comida voltasse a ficar boa. É verdade que é um milagre que vai acontecer, é verdade. Mas nós vamos ver que isso aí parte, né, de um conceito em que Eliseu está ensinando aqueles filhos dos profetas a esperar, a ter calma e a continuar. Continuar.
sempre buscando conhecimento, né, para continuar servindo a Deus, buscando a orientação. Para mim terminar nesse tópico, né, eu queria falar um pouquinho sobre Eliseu, né, porque ele, se nós estudarmos, se não me engano, ele ficou 10 anos aprendendo com Elias, se não me engano, 10 anos aprendendo com Elias. Então houve um tempo de aprendizados, houve um tempo em que Eliseu estava aprendendo com Elias, e eu tenho a certeza que nesse período Eliseu errou, Eliseu até falhou, mas Eliseu continuou. E nós vamos ver que ele vai ser, assim, aquele que vai substituir Eliseu, vai substituir Elias. Então, assim, o que nós precisamos hoje é ensinar, né? Ensinar aos nossos, aqueles que estão sob o nosso comando, a ter a paciência de esperar o momento certo. Porque boa vontade vai ter, iniciativa vai ter, mas algo pode dar errado. E se algo der errado, nós precisamos estar com toda a cautela para ensinar a eles, né, como fazer, como se controlar, né, como reagir a uma questão que possa dar errado. Que Deus abençoe. Assim, eu quero agradecer a minha oportunidade.